aqui, que é a atração sobre a montanha. Essa daqui foi traduzida, botada no português, pela Voz de Deus. Eu tenho ela também no português, mas pelos... Não essa daqui, eu não tenho essa daqui. Por isso eu tenho o Nascer do Sol. Tirada do inglês para o português pelo Curitiba. E a mesma coisa dessa daqui. A mesma citação dessa daqui que eu vou ler para vocês. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, onde a mensagem, nós sabemos que a mensagem tem tomado conta, chegou o conhecimento no mundo inteiro. A mensagem conforme o que foi prometido para esse tempo. Mas nem todos chegaram ainda, alcançaram ainda a revelação perfeita da vontade de Deus, conforme aquilo que o profeta apresentou. Nem todos chegou a isso ainda. Nós sabemos que nem todos vai chegar, mas eu creio que muita gente ainda vai chegar. Então nessa mensagem aqui, atração sobre a montanha, tem várias mensagens. Tem essa daqui, tem a brecha, também fala disso. Tem o selo, ele fala tudo isso, mas essa daqui é muito clara para mim. No parágrafo, eu vou começar a ler essa mensagem aqui a partir do parágrafo 138. O título dela é Qual é a atração sobre a montanha? Aqui o profeta diz assim, 138 do parágrafo 20. E eu comecei a subir montanha correndo, o mais rápido que eu podia, para o outro lado. De repente eu pensei que alguém havia atirado em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo. Sacudiu toda a região, e quando isso aconteceu, diante de mim estavam 7 anjos num agrupamento. Essa foi o profeta viu numa visão. Isso aqui, né, lá onde ele estava, nesse lugar que ele estava. 7 anjos num agrupamento. Aí ele, aqui no 139, ele diz assim, e eu me encontrei com o irmão, creio que é Fredes, mais ou menos esse nome, e os outros poucos depois disse, o que foi isso? Eu disse, isso foi aquela tal coisa, o que o irmão vai fazer? Perguntaram, o que o irmão vai fazer? Aí ele respondeu, voltar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Então ali o profeta ficou consciente e certo que através daquele acontecido que aconteceu naquela hora que ele estava ali naquele lugar, aquilo era Deus dizendo para ele que ele ia revelar esses mistérios que nunca tinha sido revelado, que era o selo. Aí ele continua aqui no parágrafo 141. Parágrafo 141 ele diz assim, lá estava aquele círculo subindo da terra, na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isto foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura, e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. Então você vê que aqueles anjos, quando desceram, foi o que eles fizeram. Eles formaram isso aí. Aí ele continua. E outro dia lá de pé, virei a foto. Ele repete. E outro dia lá de pé, virei a foto para a direita, e ali está Jesus. Ele está falando de quê?
Isso aqui, ó. Porque quando foi tirada essa foto, irmão, ela foi tirada assim. Ela estava assim, ele não dava para ver. Quando ele virou ela, aí estava Jesus. Porque estava o rosto. Aí ele vai e repete, ele diz novamente, eu vou ler aqui ela de novo. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca. Ele está usando o quê? Apocalipse capítulo 1. Está dizendo que ele estava daquela forma, com a cabeleira branca, né? Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa, é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora, e haverá luz no tempo do entardecer. O que é isto? O que é tudo isto? O que era isto? Eu fui ao oeste sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima, disse, atire uma pedra para cima, diga ao Senhor, assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Amém. A outra mensagem, no Nascer do Sol, ele usa essa mesma coisa. Só que lá ele diz assim, ele diz que quando ele vira a foto, ele diz, aí está Jesus. Aí está os olhos, aí está a boca, aí está o nariz, aí está a barba, aí está tudo. Ele diz desse jeito, para deixar mais claro. E está mesmo. Agora, por que eu estou lendo isso aqui? Irmão, isso aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 36, 38, 37 em diante, por aí assim. A Bíblia diz que a salvação, a vida eterna, é para aqueles que creem, como diz a Escritura. Amém. É o que está aí no capítulo 7 do Evangelho de João. A salvação é para aqueles que creem, como diz a Escritura. Apocalipse capítulo 10, capítulo 22, creio que ali pelo versículo 6 a 19, 18, por ali assim, está escrito, quem tirar uma palavra da profecia e quem acrescentar uma palavra, o nome dessa pessoa será tirado do livro. Essa pessoa não alcançará a salvação. E a Bíblia não pode falhar. Amém. Por que eu estou falando isso aqui? Vou dizer por quê. E a Bíblia diz que o anjo forte desceu com o livro aberto. E João ia escrever. Mas uma voz disse, não, sela isso aí, porque isso aí só é revelado no último dia. Na última era. Apocalipse capítulo 10. Então veja bem, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso aqui, olha. Eu creio que todos nós que estamos aqui cremos que o William Branham é o profeta que Deus enviou nessa terra, nessa era. Eu creio nisso, que todos nós cremos. Então veja bem o que eu estou querendo dizer. Se nós cremos que ele é o profeta, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Amém. Não é verdade? Amém. É o que a Escritura diz. Então veja bem o que eu estou querendo dizer para vocês. O galardão do profeta é a vida eterna, é o Espírito Santo, é Deus, é isso aí que nós recebemos.
Se nós cremos verdadeiramente que o profeta William Branham era o profeta de Deus, então nós estamos seguros que não era ele que fazia a obra, porque ele mesmo diz isso em outras mensagens. É verdade. Que ele não revelou coisa alguma. É verdade. Porque o anjo forte foi quem desceu com o livro aberto. Amém. Então quem foi que revelou? Se revelou o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo se revelou nessa era. Só que ele precisava desse vaso para fazer essa obra. Porque Deus não pode fazer obra diferente. Agora, o problema está aí para muita gente. Porque muita gente está olhando para aquele corpo que subiu, que está lá no propiciatório até hoje. Ele ainda não voltou. Aquele corpo lá não. Mas aquele corpo ali, quando ele estava na terra aqui, ele fez a obra aqui como filho de Deus. O Filho de Deus era o corpo que foi nascido de Maria, o templo que o Pai habitava. Jesus dizia quando ele estava no seu ministério, ele dizia, olha, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. Amém. Não é o que está escrito? Então, ali, aquele corpo chamado Jesus era o templo que o Pai habitava para fazer a obra. Era o Pai fazendo a obra através de seu Filho. A mesma coisa foi nessa era. Ele desceu, mas ele desceu sobrenatural. Mas era Jesus. Porque Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Agora, é preciso a gente ter isso por revelação, porque senão a gente não vai conseguir ver que todas essas escrituras que eu li aqui para vocês e outras mais está cumprida na terra. E ele está na terra. Então ele desceu sobrenatural, tomou aquele corpo chamado William Branham na terra, e aquela boca e todo aquele corpo, e aí começou a se revelar. Não era o William Branham que revelava nada. Não era isso. Era Deus se revelando, falando através dele. Amém. Todos os seres. Então, o que sucede? Do mesmo jeito que ele usou o corpo de seu filho Jesus na terra, falando no sentido natural, ele desceu e tomou o corpo do William Branham e usou do mesmo jeito. E ainda usou ainda maiores, porque ele tinha que cumprir a palavra. Glórias a Deus. Porque quando ele está em seu de carne, ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maior do que essa. Oh, glórias. Verdade. Aquele que crê. Ele não disse que era, ele não disse para que era, ele não disse que era para um padre, para um papa, para um pastor, para isso. Ele disse que era para quem cresce. Oh, glórias, amém. Verdade. Amém, amém. Glória a Deus. Agora nós sabemos que essa obra foi realizada através desse vaso que ele escolheu e predestinou antes da fundação do mundo para nessa era ele tomar e usar. Porque quando Jesus estava aqui, irmão, teve 3 ressurreições. O ministério do Senhor Jesus, 3 anos e meio, teve 3 ressurreições de morte só. Lázaro, a filha de Jairo, parece, e filha de Naim. Foi só esses 3 que ressuscitaram, que a Bíblia fala, quando estava no ministério de Jesus. E nessa era, provado, foi 5 ressurreições, através desse ministério do Filho do Homem, como está escrito em Lucas 17:30. Não está escrito lá? Assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Sodoma ou de Gomorra, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar na terra. Verdade. Amém. O Filho do Homem se manifestar. Que Filho do Homem? Jesus Cristo. Se manifestar pelo seu poder. Esse poder foi manifestado através desse ministério profético nessa terra. Então ele se revelou tudo, não tem mais nada para revelar. Amém. O que tem que fazer é crer. Glórias a Deus. Irmão, Deus deu uma coisa muito, muito grande para nós, para as pessoas que creem. Não é preciso, não tem nada difícil, é só crer, porque ele já disse o que é que tem que fazer. Aleluia. Glórias a E Deus. tem provado ser verdadeiro. Amém. Amém, Senhor.
Porque é a Bíblia. Não tem nada contrário da Bíblia. Amém. Verdade. Então, veja bem. Ele desceu e ele está na terra. Só que muita gente olha para descer dele nessa nuvem, na forma dessa nuvem aqui, né? Esse aqui desse. Isso aqui é a vindicação que ele estava na terra. Ele veio, irmão, apareceu ou se vindicou dessa maneira, através, porque foram os anjos que formaram isso aqui, essa pirâmide aqui, e aí veio com essa cabeleira, desse jeito foi no rosto do Senhor, para vindicar que ele estava na terra, que não era o William Branham, era ele o William Branham, mas precisava ser vindicado, para que a sua semente pudesse crer verdadeiramente. Amém. Vou encerrar, mas eu vou dizer isso aqui para vocês para não ficar com dúvida. Olha, irmão, quando João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, João Batista estava sabendo que Jesus estava na terra, mas ele não sabia quem era. Ele dizia, olha, o reino de Deus está no meio de vós, mas ele não sabia quem era. Mas ele estava na terra todo tempo, e ele não sabia quem era. Quando ele chegou lá para ser batizado, aí ele foi, conheceu, mas Senhor, eu não sou digno de te batizar. Ele não precisava ser batizado, mas ele era um sacrifício, precisava ser lavado aquele sacrifício. Ele disse, eu não sou digno de batizar, eu devo ser batizado por ti. Aí o Senhor disse assim, mas João tem que cumprir toda a escritura. Tem que se cumprir tudo o que está escrito. João batizou. Quando João batizou o Senhor saiu da água, aí o que foi que aconteceu? O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, para vindicar que ali era o Messias. Amém. Aquele sinal veio e ficou vindicado, porque João Batista tinha sido ensinado no deserto, que quando ele visse aquele sinal, a quem aquele sinal descesse, aquele era o Messias, era o Senhor. Amém. Aí quando ele viu ele descer na forma da pomba e tomar, aí o que foi que João Batista disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Ele agora não tinha dúvida, mas tinha que ser vindicado para que João pudesse conhecer. Irmão, isso aqui tinha que acontecer para que a noiva de Jesus Cristo, o seu povo, a sua igreja, a igreja verdadeira, a esposa de Jesus Cristo, poder ter certeza que ele é quem está na terra, estava na terra fazendo a obra, e é ele que está na terra fazendo a obra. Amém. 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 Essa é a vindicação. O profeta diz nas outras mensagens que ele fez aquilo para vindicar que a mensagem é a verdade. Amém. A mensagem é a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? É Jesus. E aqui ele diz nessa mensagem claramente. Quando virou a foto, aí está Jesus. E muitas pessoas não creem, irmão. Isso é que eu fico pensando. Diz que crê no profeta e não crê numa coisa que o profeta... Irmão, se eu crer no que o profeta prega, tudo que ele diz eu creio que é verdade. Amém. Amém. É assim que eu creio. Amém. Você entende? Eu creio que o profeta o William Branham foi o profeta que Deus enviou, Elias, que foi enviado nessa terra. Então, tudo que está escrito nesses livros aqui, eu creio. Eu não creio que foi o William Branham que falou, eu creio que foi o Senhor que falou. Glória a Deus. Amém. É desse jeito que eu creio. Então eu sou seguro nisso, é por isso que eu sou assim, eu sou um homem, eu não tenho confusão, não. Eu não tenho dúvida da mensagem. Eu não tenho dúvida, não tem essa não. E outra coisa, eu não procuro, eu apenas creio. E no momento certo, Deus me dá a revelação. Verdade. Amém. Quer dizer, eu não sou pessoa de tomar revelação de homem algum. E as pessoas de hoje, nós estamos vivendo um tempo, e isso aí vem desde o princípio. Pessoas interpretam a palavra. Toma a mensagem, eu conheço pessoas que tomam a mensagem e interpretam a mensagem com o pensamento da sua ideia. Não, tem que ser como disse, não tem que interpretar mais nada, já foi interpretado, o que tem que fazer é crer.
Amém. Deus não interpreta a sua palavra duas vezes, não, irmão. Ele só interpreta através do profeta. Glórias a Deus. Então a palavra está interpretada através do profeta. Está aí nessas mensagens. E acabou-se. O que tem que fazer é crer nisso aí. Pronto. Amém. Amém. Viver isso aí. Verdade. Não é difícil coisa nenhuma. É muito fácil. É só viver e obedecer aquilo que ele diz. Amém. E aí você está dentro da promessa que Deus prometeu. Que é ser cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. Porque se eu creio que o que está aqui foi falado pelo Senhor Jesus, ou pelo esse que é a mesma coisa, é a voz de Deus aqui, é a voz do Espírito Santo. Se eu tomar ela aqui, então o Espírito Santo vai ter que estar em mim também. Glórias a Deus. Amém. Amém. Ou não é? Amém. Só tem uma maneira, irmão, de nós alcançar essa promessa de Deus. É nós nos tornando a palavra. Amém. Cada filho de Deus tem que se tornar a palavra de Deus. Glórias a Deus. Essa palavra tem que estar manifestada aqui. E se a palavra está aqui e está em você, o poder também está. Glórias Amém. a Deus. Amém. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Pois é, não tem como duvidar disso, irmão, porque foi o profeta que disse. Eu já contei um irmão que disse para mim: irmão, você está com um negócio dizendo que a segunda vinda de Cristo já se cumpriu na terra. Isso eu não creio nisso não. Mas eu digo: irmão, você crê na mensagem? Creu. Pois é o profeta que diz. É o profeta que diz. Eu digo: você lê a mensagem, a brecha, que você vai achar lá. O profeta diz lá, eu não lembro o parágrafo agora, mas na brecha, a mensagem a brecha, ele diz lá num parágrafo, ele diz que do mesmo jeito que aconteceu com João Batista, a segunda vinda de Cristo era do mesmo jeito que aconteceu com João Batista, lá, como foi a primeira vez. E como foi que aconteceu com João Batista? Quando aconteceu a primeira vinda de Cristo, irmão, estava na terra tanto o profeta como estava Jesus. Amém. Ou não estava? Glórias a Deus. E Amém. ele disse que nessa segunda vinda era do mesmo jeito. Amém. Quando o profeta apresentou e disse: esse aí é Jesus, estava tanto Jesus na terra como estava o profeta. Mas foi pouco tempo. Depois que isso aconteceu, em 63, em 65, Deus o levou. O ministério dele, do profeta, tinha terminado. Amém. Tudo que era para ser revelado tinha sido revelado. Ele não podia estar mais na terra assim como aconteceu com João Batista. Agora é a noiva que tem tomado posse disso. A esposa de Cristo, por fé. Então é dessa maneira. Eu creio assim. Eu creio que quando nós tomamos a mensagem conforme o que ela está, cada dia isso vai entrando em nós, irmão, e nós vamos vivendo, obedecendo, nós vamos recebendo esse poder. Que poder? Você acha que a pessoa vai subir no arrebatamento sem estar transformado? Não vai, não. É verdade. Para ir no arrebatamento tem que estar transformado. Tem que receber a transformação desse corpo. Se partir dessa terra, tem que partir com o corpo transformado. Porque depois que morre não pode transformar mais não. Amém. Morreu, já morreu, não tem transformação mais. Então, aqueles que partem em Cristo ressuscitarão, mas é porque ele já parte nesse corpo transformado. Amém. Glórias a Deus. E os que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olho e subirão para encontrar o Senhor dos ares. Amém. É assim que é. Então, irmão, é desse jeito, é dessa maneira. E isso, essa transformação nós recebemos, a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olho, as pessoas pensam que é assim, vapor. É cada dia pela fé. Amém. Quanto mais nós vamos crendo, vamos recebendo, vamos crendo, nós vamos sendo transformados. Amém. Amém. Para nessa hora estar pronto. Amém? Amém. Pois vamos para o culto de ceia agora, vamos consagrar aqui o pão e o vinho. Vamos ficar de pé. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, eu te apresento esse pão, Senhor, como símbolo do teu corpo que foi rasgado ali no Calvário por nós. Sim. E consagro, Pai, ele em nome do Senhor Jesus Cristo para cumprir teu mandamento, a tua palavra, Pai. Assim também te apresento esse vinho como símbolo do teu sangue que foi derramado ali por nossos pecados. E consagro, Pai, esse vinho em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, como símbolo deste sangue perfeito que foi derramado ali, Pai. Assim te peço essas bênçãos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amado Deus, abençoe essas irmãs que vão participar
dessa ordenança, desse mandamento, Pai, desse grande ordenança, e o Senhor abençoe a cada uma delas. O Senhor os perdoe, seus erros, suas falhas, qualquer coisa que tenham cometido, o Senhor não olhe, porque estamos unicamente olhando para teu sangue. Está escrito na tua palavra, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que aquele que participa indignamente participa para a sua própria condenação. E também está escrito, Pai, no capítulo 13 de João, que ali tu deste o exemplo, Pai, lavando os pés do teu discípulo, e que todos aqueles que creem em ti devem fazer da mesma maneira. Assim, Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe as irmãs, porque te peço por elas em nome do Senhor Jesus Cristo para cumprir tua palavra. Amém. Amém. Essas são as duas escrituras que sempre a gente acompanha nesses cultos de ceia, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante, e também o Evangelho de João, capítulo 13, ali do versículo 10, versículo 12 em diante. Mas eu não vou ler hoje. Creio que vocês todos que estão aqui conhecem essas escrituras, sabem o que elas estão falando lá, então eu creio que não é necessário mais ler. Então as irmãs que vão cear podem começar a se aproximar. Pegue.